Aos olhos de todos, Ti não passava de um bandido. Tendo perdido seus pais ainda jovem, ele lutava sozinho na sociedade. Aos 15 anos, ele invadiu uma usina siderúrgica, mas tropeçou em um sprinkler e acabou em um centro de detenção juvenil. Depois de sair, ele permaneceu inalterado, continuando a cometer crimes. O juiz, cansado, obrigou-o a se alistar nos fuzileiros navais e o enviou diretamente para o campo de batalha no Iraque. Entretanto, após retornar, Tim tornou-se ainda mais arrogante. Só porque o preço de um picolé havia subido, ele espancou selvagemente o vendedor. Depois se juntou a seus cúmplices para roubar uma loja de conveniência e foi pego em flagrante por um policial que estava abastecendo. Quando saiu da prisão, Tim continuou inquieto, entrando em conflito várias vezes com o líder de uma gangue de motociclistas, um homem apelidado de Mad Dog. Por fim, ele usou uma placa de identificação para tirar a vida de seu oponente. A partir de então, a vida de Ti estava praticamente acabada. Mesmo depois de cumprir sua sentença, ele certamente seria caçado por motoqueiros. Logicamente, ninguém se atreveria a tocar em uma bomba-relógio como essa. Mas, ironicamente, isso atraiu a atenção do agente federal Tad. Tad ligou para Ti, deu-lhe um meio sorriso e tirou uma foto. Os olhos de Ti se iluminaram assim que ele a viu. Ele viu que a pessoa na foto se parecia um pouco com ele. Mas mal sabia ele que o homem era o chefe do tráfico local, Bob Z. Mas, por causa das guerras entre gangues, ele era procurado por outras gangues. Depois de perder 2 capangas leais, Bob Z ficou completamente apavorado. Em uma noite, ele desapareceu sem deixar rastros, deixando para trás um enorme império de drogas que continuou a funcionar. Bob Z tinha um parceiro mexicano, um chefão do tráfico chamado Dom Ordeiro. Pouco tempo antes, Dom Ordeiro havia capturado o parceiro de Tad, ameaçando de usar Bob Z como moeda de troca. Para salvar seu parceiro, Tad procurou Bob Z por toda parte, mas descobriu que Bob Z havia sido picado por um inseto venenoso na Tailândia e morrido. Se essa notícia tivesse sido divulgada, o parceiro de Tad certamente teria perdido a vida. Felizmente, Dom Otoro nunca havia se encontrado com Bob Z. Assim, Tad elaborou um plano ousado. Ti se faria passar por Bob Z e o trocaria por seu parceiro. Tad prometeu que, se o acordo fosse concretizado, todas as acusações contra Tim seriam retiradas. Ficar na prisão e esperar a morte ou arriscar tudo por uma chance de vida. Tim rapidamente fez sua escolha. Ele cortou seu cabelo comprido, esculpiu cicatrizes no rosto para se parecer com Bob Z e começou a imitar os hobbies e hábitos de Bob Z. Durante esse tempo, o subordinado de Tad deu a Tim 2 fotos, dizendo que ambas eram das amantes de Bob Z. Quando ele viu uma mulher chamada Elizabeth, o coração de Tim deu um salto. Foi amor à primeira vista. Mas Tad não se importava com essas coisas, pois aquela noite era o dia da transação. O parceiro de Tad tirou Tim da prisão. Ao cair da noite, os 3 chegaram à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Enquanto esperavam, o homem mencionou um homem chamado Monk, dizendo que ele era o confidente de Bob Z, responsável pela contabilidade do computador. Pouco tempo depois, 2 carros chegaram. Os traficantes de drogas escoltaram o parceiro de Tad, que estava gravemente ferido, para o lado dos trilhos. O sócio de Tad também levou Tim para a frente. A troca de reféns entre a vida e a morte começou. Todos prenderam a respiração, olhando atentamente para as 2 figuras enquanto elas se aproximavam uma da outra. Mas no momento crucial, Tad subitamente levantou um rifle e apontou diretamente para Ti, puxando o gatilho sem hesitar. Tim tropeçou nos trilhos, esquivando-se ironicamente do tiro fatal. O tiro assustou os traficantes, que simultaneamente sacaram suas pistolas e as apontaram para os policiais. O parceiro de Ti ficou completamente atônito. Ele havia sido baleado por Tad. No meio do caos, um trem passou zunindo por eles. Ti viu que estava prestes a ser atingido, rolou para o lado, depois usou os vagões do trem como escudo e correu para salvar sua vida. O traficante sobrevivente também aproveitou a oportunidade para fugir. Tad olhou para o espaço vazio à sua frente, lamentando profundamente o fracasso de uma tarefa tão simples. Enquanto isso, Ti estava escondido na grama, pensando que tudo havia acabado, quando de repente uma arma foi apontada para sua nuca. Felizmente, o adversário o confundiu com Bob Z. Na manhã seguinte, Ti acordou em uma casa de luxo no México. Olhando para as beldades de biquíni à beira da piscina, ele se sentiu como se tivesse entrado em um paraíso terrestre. Enquanto observava, Ti subitamente reconheceu uma mulher conhecida, Elizabeth. Antes que ele pudesse se aproximar para cumprimentá-la, o mordomo levou Ti até o proprietário da casa, Brian. Brian admirava profundamente o lendário Bob Z e imediatamente iniciou uma conversa cordial. Ele disse que Dom Ortoro estava atrasado e que chegaria em alguns dias. Durante essa reunião, Ti ficou conhecendo Johnson, um traficante de pessoas implacável. Voltando rapidamente para a piscina com Brian,
Ti aproveitou a oportunidade para perguntar sobre o relacionamento entre Elizabeth e o garoto. Ele ficou sabendo que o garoto era Kitty, filho de outra amante de Bob Z. A mãe de Kitty estava na clínica de reabilitação. Então Elizabeth estava ajudando temporariamente a cuidar dele. Enquanto conversavam, Elizabeth de repente começou a discutir com um homem na piscina sobre Kitty. Ao ver os olhos de Elizabeth ficarem vermelhos de ressentimento, Ti foi tomado por uma súbita onda de raiva. Sem pensar, ele correu em direção ao homem, deu-lhe um chute e empurrou sua cabeça para baixo da água. Se Elizabeth não o tivesse impedido a tempo, o homem poderia ter morrido instantaneamente. Esse gesto deixou Kitty muito intrigado. Quando escureceu, Elizabeth tomou a iniciativa de procurar Ti, perguntando-lhe por que ele havia ajudado a ela e a Kitty. Como no passado, Bob Z nunca havia se importado com a vida ou a morte dos outros. Então ela disse algo que deixou Ti atônito. Kitty é seu filho. Ti ficou extremamente chocado. Ti foi até o quarto de Elizabeth para confirmar a notícia. Ele descobriu que apenas Elizabeth e a mãe de Kitty sabiam do fato. Nem mesmo Kitty sabia quem era seu pai. Logo em seguida, Elizabeth mudou de tom, perguntando a Tim se ele havia voltado apenas pelo dinheiro e lembrando de não esquecer sua parte. Naquele momento, Tim percebeu que, definitivamente, havia outro segredo escondido entre Elizabeth e Bob Z. Mas, sem o conhecimento de Tim, Tab iniciou um novo plano. Ele encontrou Boom Boom, um membro da gangue de motoqueiros, e lhe disse que Ti havia saído da prisão e estava perto da fronteira, esperando que ele pudesse resolver a questão. A gangue inteira queria matar Tim para ganhar crédito. Na manhã seguinte, Ti ainda estava imerso em felicidade. Mas a expressão de Elizabeth mudou repentinamente, pedindo que ele fosse embora imediatamente. Ela o avisou que, quando Dom Arturo voltasse, Ti certamente morreria. Ele viu Kitty jogando videogame. Kitty entendeu as intenções de Ti e implorou repetidamente que ele o levasse com ele. Inicialmente, Ti não quis consentir, mas ao se lembrar das palavras de Elizabeth na noite anterior, ele percebeu que a vida do garoto não era fácil. Naquele momento, Johnson ouviu o tumulto e correu em direção a eles. Ti imediatamente sacou uma arma para confrontá-lo. Ele puxou o gatilho, matando Johnson instantaneamente. Em seguida, Ti roubou um cavalo, hesitou por um momento e decidiu pegar Kitty e fugir. Essa cena enfureceu Brian. Ele gritou, ordenando que todos os seus subordinados corressem atrás deles. Ti fugiu a galope, levando Kitty para uma vida de exílio. Enquanto isso, Brian amarrou Elizabeth em um poste e a torturou brutalmente, forçando-a a revelar o paradeiro de Ti. Mas antes que ela pudesse se gabar, Dom Arturo chegou à propriedade e ordenou que seus homens espancassem Brian até a morte. Depois de descobrir que foi Elizabeth quem informou Ti, Dom Arturo a ameaçou de desfiguração para intimidá-la e ordenou que ela e Johnson capturassem Ti vivo em 3 dias. Brian não teve a mesma sorte. No dia seguinte, Tad encontrou o corpo de Brian em um depósito de lixo. A polícia local percebeu imediatamente que um método tão cruel só poderia ser obra de Dom Herrero. Isso deixou Tad ainda mais ansioso. Ele imediatamente ofereceu uma recompensa de $10. $000 e entrou em contato com Boom Boom, informando sobre a direção da fuga de Ti. Ti, sem saber de tudo, finalmente saiu mancando do deserto com Kitty. Eles chegaram a uma pequena cidade, alugaram uma casa e um carro. Dom Erro então ordenou que Kitty fosse levado primeiro. Ao ver isso, Ti imediatamente pensou em um plano, sinalizando-o para Kitty com os olhos. Elizabeth também aproveitou a oportunidade para escapar do cativeiro. Ti rapidamente pegou uma arma de um homem próximo, atirou repetidamente em 2 pessoas, matando-as, e depois entrou em combate corpo a corpo com o homem corpulento restante. Elizabeth e Kitty lutaram com Dom Oero. Durante a briga, Ti abriu um fogão a gás, usando a chama para se libertar de seu controle, e usou toda a sua força para quebrar o pescoço do oponente. Mas Dom Arturo também se soltou, levantando uma arma para atirar em Ti. No momento decisivo, Elizabeth rugiu e atirou primeiro em Dom Arturo, matando-o. A crise foi finalmente resolvida. Ao mesmo tempo, Tad foi para um hotel secreto. Quando bateram a porta, Bob Z saiu de dentro do hotel. Descobriu-se que Bob Z não estava morto. Para escapar da perseguição de Dom Herrero, ele havia contratado Tad para organizar esse plano. Na manhã seguinte, Mon carregou alegremente o dinheiro em um iate, preparando-se para fugir com Elizabeth. Inesperadamente, antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Ti saiu da cabine. Ele estava segurando uma arma e disse a Mon que deixasse o dinheiro e que ele poderia ir embora, educadamente estendendo também 2 pacotes. Monk não esperava ser traído no final, mas sua natureza covarde o impediu de arriscar sua vida. Ele só podia dizer a Tim que cuidasse de seu amado iate. Ao ver Monk se afastando, Ti jogou a arma no mar sem se preocupar. Mas um momento depois, um grupo de motoqueiros chegou de repente. Ti ficou apavorado.
Para evitar envolver os outros dois, ele saiu apressadamente do iate e correu em direção à costa. Assim que chegou ao convés, Ti estava cercado pelos motociclistas na frente e atrás, sem saída. Em seu momento de desespero, de repente ele viu Tad pilotando com o verdadeiro Bob Z. Tudo ficou claro e Tim pensou em uma contra-estratégia. Ele declarou em voz alta que era o verdadeiro Bob Z. E quem estava no carro era Ti, aquele que havia matado Mad Dog. Como os dois eram muito parecidos, o líder dos motoqueiros hesitou. Naquele momento, Kitty se levantou do iate, aproximou-se lentamente e gritou bem alto para Ti, chamando-o de papai. Essa frase ajudou imediatamente o líder dos motoqueiros a identificar o alvo. Sem pensar, ele puxou o gatilho, matando o verdadeiro Bob Z. Tad, não vendo saída, arrastou desesperadamente o líder dos motociclistas com ele para a morte. Em um instante, a briga terminou. O som das sirenes da polícia fez com que os homens restantes fugissem em pânico. Finalmente tudo se acalmou. Tim pulou na água e, com a ajuda de Kitty, subiu de volta ao iate. Os três não tinham mais preocupações, se abraçaram com força e seguiram para um futuro feliz que os aguardava. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.